aos Hebreus capítulo 11, verso de número 33. Localizaram, amém? Amém. Coisa boa, creio que todos achamos. Escrito está assim: os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos inimigos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, mas não aceitaram o livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram o escarneio, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas desta terra eles andaram. Amém? Não feche sua Bíblia, por favor, permaneça com ela aberta, justamente no texto que lemos, é que você possa acompanhar toda a exposição. Queridos irmãos, na noite de hoje, nós vamos meditar exatamente nesses versículos que lemos, mas é necessário contextualizar a igreja, para você entender o que é o documento chamado de aos Hebreus. Primeiro, quando esse documento surgiu, quando ele foi escrito, qual a finalidade dele ser escrito, quem o escreveu? No mundo acadêmico, é ponto passivo que esse documento ele foi escrito por volta do ano de 67 a 68 da era cristã, 30 e poucos anos após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem escreveu esse documento? Não há um censo, porque não tem autoria de ninguém dentro deste documento. Alguns afirmam que o escritor desse documento foi o próprio apóstolo Paulo. Outros dizem que foi Silas, ou até mesmo Apolo, quem sabe Barnabé, Priscila, Áquila, ou até Clemente de Roma. Não sabemos ao certo quem escreveu a carta de aos Hebreus, mas uma coisa sabemos: a carta de aos Hebreus, ela demonstra a superioridade de Jesus Cristo sobre todo o Velho Testamento. Ela mostra que Jesus é superior à lei de Moisés. Ela mostra que Jesus é superior ao próprio Moisés. Dentro dela demonstra nitidamente que Jesus, ele é superior a qualquer sacerdote, ele é maior do que qualquer anjo. Ela mostra que Jesus Cristo é o Deus personificado em figura humana. Mas, no capítulo 11, conhecido como Mural da Fé, estão os versículos contidos que nós vamos meditar na noite de hoje. E à luz de todos os versículos que eu li junto com a igreja, eu gostaria de pensar um tema: o poder da fé em meio às adversidades. O poder da fé em meio às adversidades. Eu gostaria que você notasse comigo o verso de número 33. Aí está nítido que homens venceram reinos em circunstâncias adversas, através da fé em momentos de adversidade. E falando desses homens, hoje aqui mesmo foi falado sobre um deles,
Gideão, que com 300 homens venceu milhares e milhares de midianitas, através do poder da fé. Por que não se lembrar de Sansão, de Jefté, de Baraque, homens levantados por Deus, que foram juízes em Israel e venceram reinos através do poder da fé. Ainda dentro do verso de número 33, o escritor cita que através da fé alguns fecharam a boca dos leões. Isso aqui é nítido, isso aqui é claro, que é uma referência expressiva ao profeta Daniel, um homem que foi arrancado do seu país contra a sua vontade. E muito provavelmente quando Daniel ele é transportado para a Babilônia, ele era um jovem de 14 a 16 anos, de uma família nobre, de uma família rica, que na primeira invasão de Nabucodonosor, por volta do ano de 603 a 605 a.C., ele é conduzido para ser treinado na corte da Babilônia, com os príncipes da Babilônia. E aí você se lembra que ele fez um propósito com Deus: não me contaminarei com o manjar da mesa do rei. Daniel traz uma mensagem muito importante para a juventude. Não importa o lugar que você esteja, o seu caráter cristão deve permanecer. Ele estava na Babilônia, mas permaneceu fiel ao seu Deus. E é curioso que quando ele é lançado na cova dos leões, bem diferente de desenhos bíblicos e de filmes, ele não era um jovem, ele já era um ancião de aproximadamente 80 anos de idade. E mesmo assim não negou a sua fé, íntegro até na idoneidade, não se dobrou ao decreto do rei, e na adversidade ele exerceu a sua fé, e Deus o livrou da boca do leão. Homens que venceram reinos, homens que fecharam a boca de leões, porque na adversidade usaram o poder da fé. Verso de número 34, homens que apagaram o poder e a força do fogo. Uma alusão direta a quem? Ananias, Misael e Azarias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são os nomes pagãos que eles receberam. Mas eles não negaram a sua fé. Adora a estátua, não! Todos podem se dobrar à idolatria, o verdadeiro permanece fiel a Deus. E lançado na fornalha, o fogo não surtiu efeito algum no corpo desses 3 homens fiéis a Deus. E eles viam o 4º homem na fornalha, caminhando com Misael, Ananias e Azarias. Porque na adversidade eles usaram o poder da fé. Venceram reinos, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, das chamas, não surtiram efeito nos seus corpos. Ele continua dizendo: além de apagar fogo, venceram e escaparam do poder da espada. Você se lembra da fúria de Saul contra o jovem Davi? Que por inúmeras vezes tentou feri-lo, matá-lo com lança e a espada. Por ciúme, por inveja, por não suportar o que Deus tinha na vida de Davi. Mas Deus o livrou da fúria de Saul, porque na adversidade Davi, ele teve fé. Ele exerceu a sua fé. Ele não esmoreceu. Ele acreditou. Ele permaneceu firme, acreditando naquele que o chamou, o levantou, o separou e o capacitou. Homens que venceram reinos,
fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo. Deus os livrou do fio da espada. Ainda no verso de número 34, colocaram exércitos inimigos em fuga, em retirada. Segunda Reis, capítulo de número 7. Profeta Eliseu, sendo obrigado a profetizar um milagre, porque Samaria está cercada, não tem comida. Uma cabeça de jumento foi vendido por inúmeras moedas de prata. O povo estava comendo cocô de pombo, esterco. E o profeta Eliseu profetiza: amanhã vai ter comida. Um debochado dá risada, zomba, nem que se Deus abrir a porta do céu vai ter comida. O profeta diz: você ouviu e vai ouvir o anúncio de comida, mas não vai comer. E o Deus de Israel usa 4 leprosos, homens imundos, que perderam a dignidade, que haviam perdido o caráter, porque a lepra, uma doença contagiosa, que naquele contexto não tinha cura. E quando a pessoa era acometida de lepra, não importa se ela era casada para fora da cidade, não importa se ela tinha dinheiro para fora da cidade, não importa se tinha status social para fora da cidade, não importa se tinha carga eclesiástica, para fora da cidade, leproso, imundo, impuro. As pessoas andavam a largos passos dos leprosos. Uma vez por semana, ele podia entrar na cidade para ter uma visita com o sumo sacerdote, para saber se a lepra havia secado. Dizem os melhores estudiosos que eles iam com a roupa diferente, com campainhas na orla do vestido, para todo mundo ouvir e trocar a calçada. Olha o leproso, olha o imundo, olha o impuro. Mas nesse contexto, Deus usa aquilo que é a miséria e a escória da sociedade para operar um grande milagre. 4 leprosos colocaram um exército em retirada. Porque Deus tem o poder para fazer da forma que Ele quer. Homens que venceram reinos, fecharam a boca de leões, venceram o poder do fogo, foram livres do poder da espada, colocaram exércitos em retirada. Verso de número 35, mulheres que receberam os seus mortos na ressurreição. Uma alusão direta a 1 Reis, capítulo 17 e verso de número 17. A viúva de Serepta, que recorreu ao profeta Elias, e Deus opera o milagre da ressurreição na vida daquela mulher, porque na adversidade ela decidiu usar o poder da fé. Segunda Reis, capítulo 4, verso de número 32 a 37. Mais uma mulher, uma sunamita, no dia da adversidade, que não quis relatar para ninguém: como é que você está? Tudo vai bem? Tudo vai bem, mas o filho morreu. E ela decide usar o poder da fé, recorrendo ao profeta Eliseu. E mais um milagre é operado, e mais uma mulher recebe o seu morto agora vivo, ressuscitado. E a tradição talmúdica babilônica diz que o filho dessa mulher provavelmente era o profeta Jonas. Não sabemos, mas uma coisa é certa: no dia da adversidade ela usou o poder da fé. Novo Testamento, um cortejo fúnebre. Lucas capítulo de número 7, do verso 11 ao 17. A viúva de Naim, que ouviram falar do jovem Rabi da Galileia, que não fazia acepção de pessoas, que sentava na mesa com publicano e pecador, e até comia com fariseu. Ela tem um encontro com o jovem Rabi da Galileia, e o filho está morto, está sendo velado, e ela também entra no rol das mulheres que receberam pelo poder da fé os seus mortos ressuscitados, porque Deus tem poder. Venceram reinos, fecharam a boca de leões, resistiram ao poder das chamas, receberam seus mortos intactos, vivos. Verso de número 36.
foram açoitados, escarnecidos, presos e humilhados. Aqui nos falta tempo para falar de personagens que sofreram isso. Conhece a história de Jeremias? Um homem ousado que pregava a verdade. Capítulo de número 20 do seu livro, verso 1 e 2. Além dele ser espancado na porta do templo, ele é amarrado no madeiro, no tronco, simplesmente por pregar a verdade. A verdade dói e te traz inimigos, mas ela deve continuar sendo pregada, doa a quem doer. Nos dias de hoje, aonde ser cristão se tornou o diferentão, aquele que preserva os princípios judaicos cristãos hoje para a sociedade, é como se nós fôssemos extraterrestres. E pregar a verdade te traz inimigos, te tira do grupinho. Glória a Deus por isso. Você não deve estar no grupinho, você deve estar com o povo de Deus na igreja, nesse grupo sim. Foram açoitados, foram presos. 2 Coríntios capítulo 11, do verso 24 a 26, apóstolo Paulo, encorajando a igreja a continuar fiel em meio às adversidades e ter fé. Ele diz: por 4 vezes este homem foi preso, e como se não bastasse ser preso por 4 vezes, ele diz que por 5 vezes ele foi chicoteado, tomando em cada vez desta surra 39 chibatadas, ao final 195 chicotadas, e permaneceu fiel e firme na fé. Ele diz também que por 3 vezes ele foi espancado com vara, por uma vez ele foi apedrejado e tirado da cidade de Listra, arrastado, dado como morto. E sempre perseverando na fé, ele também afirma que por 4 vezes ele sofreu naufrágio e ficou à deriva ao vento e ao léu do mar. Pregar isso daqui hoje, para muito crente, alguns falam, sabe o que? Paulo não era crente, vivendo tudo isso daí, todo esse sofrimento, esse homem não era crente. Aqui tem um verdadeiro cristão. Uma heresia maldita tem sido pregada, que o cristão não pode passar por provação, cristão não fica doente, cristão não sofre. Mentira do diabo. Cristo não te prometeu mar de rosa, não. No mundo tereis aflições. A vida do verdadeiro cristão, ela é repleta de aflições. Olha aqui esse homem. Ele diz que as suas prisões, as suas surras, o seu chicoteamento, os seus naufrágios, tudo isso daqui serviu, sabe para quê? Para a glória e progresso do Evangelho. Você tem coragem de falar que o seu sofrimento serve para o progresso e a glória do Evangelho de Deus? Como esse homem aqui falava? Ou você só resmunga quando você está na provação? Na adversidade, este homem usou o poder da fé. Como é que você decide passar o dia mal? Como é que você decide passar as suas aflições e provações? Murmurando ou usando o poder da fé? Verso de número 37. Alguns foram apedrejados e cerrados ao meio. Uma alusão direta a Estevão, Atos capítulo 7, verso de número 54. Um homem que morreu apedrejado, o primeiro mártir da igreja. Por que ele morreu? Porque ele não negou o sermão. Foi capturado pelo Sinédrio Romano, porque pregava a verdade na praça. Quando foi introduzido novamente dentro do Sinédrio e foi questionado, ele não trocou o sermão para massagear o ego de ninguém. Ele continuou pregando a verdade, mesmo custando-lhe a vida. Não troque o sermão para agradar ninguém. Seja crente aqui, seja crente na escola, não troque o sermão.
Seja crente aqui, seja crente no trabalho, não troque o sermão. Seja crente aqui, seja crente jogando futebol na rua da sua... Onde for, não troque o sermão para agradar ninguém. Mas se eu continuar com o mesmo sermão, ninguém vai falar comigo, os meus amigos vão me abandonar. Amém! Amém! Cristão não está aqui para agradar o mundo, cristão está aqui para vencer o mundo, para pregar contra o mundo podre, para incomodar esse mundo promíscuo. Eu te convido, te faço um desafio. É simples o desafio, não vai demorar muito não. Leia as 13 cartas do apóstolo Paulo, e você vai notar que em algumas ele fala o seguinte: eu me sinto como lixo da sociedade, como o homem mais desprezado. Paulo incomodava aonde ele chegava com a vida e o cristianismo que ele vivia. E outro dia eu me fiz essa pergunta: será que o meu viver com Cristo está incomodando alguém? Será que o meu caráter cristão incomoda os pecadores? Será que as minhas condutas cristãs incomodam o mundo? É curioso demais. Apóstolo Paulo, sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, sem rádio, sem televisão, ele chegava numa cidade com 200, 300 mil pessoas, em um ano toda a cidade tinha ouvido o evangelho, e nós não conseguimos pregar no Brasil inteiro, com WhatsApp, Instagram, internet. Será que nós estamos incomodando o mundo com o nosso evangelho, com o cristianismo? Será que estamos anunciando a verdade de Deus a todos? Apóstolo Paulo enfrentou tudo isso. Estevão é apedrejado e na adversidade ele morre, mas no poder da fé, e mesmo sendo apedrejado, ele exclama dizendo: eu vejo os céus abertos e à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, o meu Redentor. Ainda que te matem por não negar a verdade de Deus e o Evangelho, será a sua maior honra e a sua maior glória. Você precisa entender, crente, que a maior honra que um homem, um cristão, uma cristã pode receber é morrer pelo nome de Jesus Cristo e do seu Redentor. Não existe privilégio maior do que esse. Para mim não. Para mim não. Ele diz que teve cristãos que morreram cerrados ao meio. E a tradição judaica diz que este aqui que morreu cerrado ao meio foi o profeta Isaías, que foi cerrado ao meio por anunciar as verdades de Deus. Sabe o que é curioso? Os profetas, Deus requeria tanta fidelidade a ponto deles morrerem. A igreja primitiva, Jesus requeria tanta fidelidade a ponto deles morrerem e não negociar os seus valores e os seus princípios. Nos dias de hoje, pouco é pedido para a igreja e a renúncia é difícil. Pouco é requerido de nós e ainda é difícil. Aqui Jesus pedia até a morte, ser fiel até a morte. E hoje em dia pouco é requerido e muitos têm dificuldade de abandonar, largar para servir a Cristo. Meus queridos, ele diz que além de alguns morrerem apedrejados, cerrados ao meio, andaram as montanhas errantes, vestidos de peles de animal, João Batista, profeta Elias, excluso da sociedade, por conta da perseguição, porque não se enquadrava, se encaixava na panelinha do mundo. E aí no verso de número 38, chega a sentença do escritor: todos estes homens, o mundo não era digno deles. Homens em que o mundo não era digno. Meus irmãos, oh maravilha será se nós ouvíssemos essas palavras empregadas a nós mesmos, viver uma vida
no poder da fé, a tal ponto do mundo não ser digno que você pise ou conviva aqui. A fé que nós devemos exercer não é uma possibilidade, é uma ordenância. Sem fé nada podeis fazer. Jesus, em algumas cidades, no seu ministério terreno, ele não operou mais sinais e milagres por conta da incredulidade, falta de fé. Meus irmãos, todos nós vivemos adversidades e situações dificílimas na nossa caminhada cristã. A grande diferença está nesse ponto crucial, neste exemplo que eu estou lendo e pregando para você. Como você vai decidir viver o dia da adversidade? Reclamando, murmurando, ou usando o poder da fé? O Espírito Santo de Deus, ele embute a fé no seu coração. Fé é confiança, fé é certeza, fé é convicção. Não deixa dúvidas no seu coração. Fé é acreditar no impossível e inimaginável. Como diz o mesmo escritor, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. A fé é você já ver o milagre antes dele se consolidar. E é inacreditável o esfriamento que vive a igreja moderna. Muitos cristãos participam do culto sem expectativa alguma de ver o inacreditável e ver Deus operar sinais. E eu que fui criado no Evangelho, tenho que ouvir nos dias de hoje como a igreja era boa há 30 anos atrás. Deus curava e operava nos hinos da harpa. O que aconteceu? Deus mudou? Não, quem mudou foi o crente, que parece que não tem mais fé para crer no poder inacreditável que Deus opera. Você tem que sair da sua casa para vir para o culto, aguardando Deus operar, Deus falar, Deus transformar, Deus salvar. Ele é o mesmo. Os dias de hoje, eu entendo que nós estamos precisando orar que nem o profeta: Senhor, faz de novo como fizestes no passado. Eu não quero viver de testemunhos do passado, eu quero ver sinais nos meus dias, porque eu creio que Cristo ainda opera sinais e maravilhas. Meus irmãos, precisamos viver no poder da fé em meio às adversidades. Eu te dei exemplos que verdadeiros homens e mulheres de Deus têm as suas adversidades, mas eles vencem através do poder da fé. Se você está me entendendo, se coloque de pé em nome de Jesus.